Oi, queridos alunos, chegamos à questão número 19. Questão 19, ainda uma questão da Polícia Rodoviária Federal. A questão número 19 apresenta o mesmo texto que nós já lemos em várias questões anteriores. Vamos ver qual é a pergunta. Diz assim: se os gastos em reais com previdência, justiça, seguro e infraestrutura correspondem respectivamente a 25%, 20%, 15% e 10% do custo social de 5,3 bilhões, citado no texto, então, os gastos com saúde, previdência, justiça, seguro e infraestrutura formam nessa ordem uma progressão aritmética de razão igual a 265 milhões de reais. Certo ou errado? Bem, vamos fazer um resumo aqui, ó. Mas primeiro, vamos no texto. Vamos no texto e a gente volta para responder. Vamos lá? Vejamos o texto. Polícia Rodoviária Federal 2004 CESP. Acidentes de trânsito custam 5,3 bilhões de reais por ano. No Brasil, registra-se um alto número de mortes devido a acidentes de trânsito. Além da dor e do sofrimento das vítimas e de seus familiares, a violência no trânsito tem um custo social de 5,3 bilhões por ano, segundo o levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisas Econômica e Aplicada, IPEA, publicado em 2003. Desse total, 30% são devidos aos gastos com saúde, e o restante é devido à previdência, justiça, seguro e infraestrutura. De acordo com esse levantamento, de janeiro a julho de 2003, os acidentes de trânsito consumiram entre 30% e 40% do que o Sistema Único de Saúde, SUS, gastou com internações por causas externas, resultantes de acidentes em violência geral. Vem a fonte e diz: considerando o texto acima e o tema por ele abordado, julgue os seguintes itens. Bem, inicialmente, vamos fazer um resumo sobre esse texto. Vamos fazer um resumo? Então, resumo. Vamos aqui, então, resumir. É bom você resumir, porque esse texto ele vai se repetir em várias questões. Então, mesmo que você perca um tempo fazendo o resumo, você vai ganhar esse tempo para responder as questões. Primeira coisa eu pergunto: qual é o custo social por ano dos acidentes por trânsito? Bem, o custo social que o texto fala tem que valor por ano? Bem, volte no texto. Ele diz assim: além da dor e sofrimento das vítimas e de seus familiares, a violência no trânsito tem um custo social de 5,3 bilhões por ano. Então, o custo social é 5,3 bilhões de reais por ano. Então, o custo social é 5,3 bilhões de reais por ano. Este é o custo social. Desses 5,3 bilhões de reais, nós temos aqui uma composição que ele fala. Vamos voltar no texto? No texto ele diz: desse total dos 5,3 bilhões, 30% são devidos aos gastos com saúde. Então, saúde corresponde a 30%. Então, voltando ao nosso texto, nós temos aqui 30% de
5,3 bilhões. E 30% de 5,3 bilhões, multiplicando 0,3 por 5,3, 0,3 por 5,3, nós vamos encontrar um total de 0,3, que é 30%, vezes 5,3. Isto vai dar um total de 1,59 bilhões de reais. Isto corresponde ao gasto com saúde. Portanto, o resto, quer dizer, o restante, que seria 70% dos 5,3 bilhões, que daria 0,7, que é 70%, vezes 5,3, nós teríamos um total de 3,71 bilhões de reais. Este restante seria gasto com quê? Este restante seria gasto com, vamos lá então ver. Veja aqui, ó. O restante que ele fala, que seria aquele 70%, é devido à previdência, justiça, seguro e infraestrutura. Voltando lá, resumindo, isso aqui é devido à previdência, mais justiça, mais seguro, mais infraestrutura. Bem, estamos resumindo. Voltando no texto, vamos ver mais alguns detalhes. De acordo com esse levantamento, de janeiro a julho de 2003, os acidentes de trânsito consumiram entre 30% e 40% do que o Sistema Único de Saúde gastou com internações por causas externas resultantes de acidentes e violência em geral. Então vamos resumir isso aí. De janeiro a julho de 2003. Então ele está dizendo que de janeiro a julho de 2003, de janeiro a julho de 2003, ele diz que os acidentes de trânsito consumiram entre 30% e 40%. 30% e 40% do que o SUS gastou. Então, 30% e 40% do que o SUS gastou. Veja lá, 30% e 40% do que o Sistema Único de Saúde, SUS, gastou com internações por causas externas, resultantes de acidentes e violência em geral. Então, ele gastou entre 30% do gasto do SUS e 40% do gasto do SUS. Bem, com este resumo, podemos partir para a nossa questão. Então, veja os detalhes. O custo social por ano é 5,3 bilhões. Dos 5,3 bilhões, 30%, quer dizer 1,59 bilhões, corresponde à saúde. Isto aqui corresponde à saúde. E o restante, 70% de 5,3 bilhões, que é 3,71 bilhões, corresponde à previdência, mais justiça, mais seguro, mais infraestrutura. E o IPEA falou que de janeiro a julho de 2003, todo gasto com acidente de trânsito corresponde entre 30% e 40% do orçamento do SUS.
Vamos à próxima questão, então? Vamos lá. Voltamos para a questão número 19 para responder. Se os gastos irreais com previdência, justiça, seguro e infraestrutura correspondem respectivamente a 25%, 20%, 15% e 10% do custo social de 5,3 bilhões, citado no texto, então os gastos com saúde, previdência, justiça, seguro e infraestrutura formam nessa ordem uma progressão aritmética de razão igual a 265 milhões. Certo ou errado? Bem, questão muito tranquila. Vamos à solução? Solução. Vamos escrever os dados aqui, ó. O gasto com saúde, ele fala saúde. Você viu no texto que saúde corresponde a 30%. Saúde corresponde a 30% do custo social, né? Do custo total de 5,3 bilhões. Então, saúde corresponde a 30% de 5,3 bilhões. Aí diz, o gasto com previdência. Com previdência corresponde a 25%. Então, previdência. Previdência corresponde a 25% de 5,3 bilhões. Depois vem um gasto com justiça. Com justiça corresponde a 20%. 20% de 5,3 bilhões. Depois vem um gasto com seguro. Seguro corresponde a 15%. 15% de 5,3 bilhões. Depois, finalmente, vem um gasto com infraestrutura, que corresponde a 10%. Infraestrutura corresponde a 10% de 5,3 bilhões. Você observa que nós temos aqui uma PA, onde saúde seria 30%, depois previdência seria 25%, depois justiça seria 20%, depois seguro seria 15%, depois infraestrutura seria 10%. Nós temos uma PA onde a razão é decrescente, repara que está diminuindo. Então a razão R seria menos 5%. Aqui, ó, decresceu 5%, a razão R é menos 5%. R é igual a menos 5%. R é igual a menos 5% dos 5,3 bilhões. Então ele diz que era uma PA, uma progressão aritmética de razão igual a 265 milhões. Bem, a razão você observa que é negativa. A razão, ó, é decrescente, PA decrescente, então é menos 5% dos 5,3 bilhões. Então a razão R é menos 5% é 0,05 vezes 5,3 bilhões.
Logo, a razão R será igual a menos 0,05 vezes 5,3 milhões, vai dar 265 milhões. Vai dar 265 milhões. Portanto, a razão R ela é negativa. É menos 265 milhões de reais. Menos 265 milhões de reais. Mas ele disse que era igual a 265. Não, é negativa, olha, negativa é menos. Portanto, o item está errado. A razão é negativa. É decrescente. Resposta é errado, é errado, é errado. É evidente que o aluno faria mais rápido, né? Se ele está vendo que está decrescendo, 30%, 25%, 20%, 15%, 10%, é uma PA decrescente, a razão teria que ser negativa, não precisava nem fazer a conta. Como ele falou que era positiva aqui, o item está errado. Esta foi a questão número 19, é uma questão fácil de responder rapidamente, né? Estou dando esta solução para que você entenda. Mas na hora da prova você já teria que observar que está decrescendo, então a razão é negativa, portanto estaria errado. Esta foi a questão número 19, espero que você tenha acompanhado. Vamos ficando por aqui, uma boa sorte, bons estudos e até a próxima questão. Obrigado, até lá.